A graça e a paz a todos, mais uma vez, continuando aqui nossa playlist sobre as partes do sermão. Então, nós agora vamos entrar nessa parte aqui chamada introdução. A introdução, meus irmãos, nada mais é do que o chamariz, a porta de entrada do seu sermão, o convite aos irmãos para que ouçam aquilo que você tem a dizer. Na introdução, você vai falar para eles, em primeiro lugar, o assunto, o tema, o título. E então você vai falar para eles a importância daquilo que você tem a falar, a importância de tudo que você tem a dizer. Quando você mostrar para eles que aquilo que você tem a falar é importante para eles, para a vida deles, assim como foi importante para a sua vida, então eles vão lhe dar atenção, vão lhe dar a devida atenção. Então, numa introdução, por exemplo, você pode começar com perguntas, você pode começar indagando as pessoas. Por quê? Porque todas as indagações que você fizer na sua introdução, você responde durante o sermão. Então a introdução serve para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, para deixar as pessoas com sede, com vontade de ouvir o que você está falando. Como eu falei, a introdução é o chamariz, é o convite. Agora, quando você estiver diante de um público, você não comece logo com a introdução do seu sermão. Isso é importante. Você começa, se o público é novo para você, você começa se apresentando. Então você vai dizer, olha, sou o pastor John, da Igreja Palavra da Verdade, da cidade paulista, e estou muito feliz em estar essa noite aqui com os irmãos. Agora, eu peço que abram no texto. Então, antes de você introduzir o seu sermão, você pede para que as pessoas abram no texto bíblico. Por que eu não faço a introdução antes de ler o texto? Um motivo muito simples. Porque você lendo o texto antes da introdução, você passa uma mensagem para as pessoas. Uma mensagem positiva. Da mesma forma que se você fizer a introdução antes de ler o texto, você passa uma mensagem negativa para as pessoas, que muitos têm passado por aí. Qual é a mensagem positiva e qual é a mensagem negativa? A mensagem positiva a mensagem negativa, aliás, que você passa quando você faz uma introdução antes de ler o texto, é você estar dizendo para as pessoas que você vai usar o texto para que o texto fale aquilo que você quer. Você está introduzindo um assunto, um tema, e depois, em segundo lugar, vem o texto. Agora, quando você lê o texto primeiro, para depois fazer a sua introdução, você está passando uma mensagem para as pessoas de que o mais importante é o texto. Você está passando uma mensagem para as pessoas de que a base daquilo que você vai falar é o texto. A base não é o que você pensa, a base não é o que você acha, a base é o texto. Então, você abre o texto bíblico, você se apresentou, você deu boa noite, a paz do Senhor. Se a igreja já for a igreja que você já congrega, paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor. Nesse momento vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro tal, na página tal. Você abre o texto, leia o texto com eloquência. Em casa você deve ler o texto 5, 7, 10 vezes, para que quando você lê na igreja, você lê com eloquência, com entonação. Somente a sua leitura já vai falar o coração das pessoas. Então você fala o texto, lê o texto e depois entra com a introdução. Então, uma introduçãozinha básica, poderíamos falar aqui, no texto de João 3,16, com o tema de salvação,
os que crêem serão salvos, nós poderíamos ler o texto, João 3,16, vamos ler. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Meus irmãos, diante desse texto, esse é um texto rico, esse é o texto áureo da Bíblia, e diante desse texto poderíamos falar sobre muitas coisas. Poderíamos falar sobre o grande amor de Deus, poderíamos falar sobre a obediência de Cristo em ter vindo morrer no nosso lugar. Poderíamos falar sobre a perdição daqueles que não creem. Mas hoje nós vamos falar sobre a salvação pela fé. A fé salva, a fé em Cristo é que salva. E a nossa salvação, ela resulta num grande momento em que estaremos com Cristo na glória. Então você ali já começa a introduzir o teu sermão e depois você vai para o corpo do sermão falando teus argumentos. Você pode fazer de outra maneira, de outra forma, tem várias formas de você introduzir a tua mensagem. Então, isso é uma simples introdução. A introdução não pode passar de 2, 3 minutos, 5 minutos. Não faça introdução longa, porque você perde tempo na introdução e não fala o que você quer. Amém? Então, até o próximo vídeo, onde nós falaremos a parte importante chamada o corpo do sermão, ou seja, o sermão propriamente dito. Fica na paz, continua acompanhando aí essa playlist. Até mais.